Olá, esse é o terceiro vídeo da série Descubra 3 sacadas dos biólogos de sucesso. Eu sou o Lucas Perillo, da Bocaina, e nesse vídeo eu vou contar para você qual é a maior sacada, a sacada número 1. Na verdade, isso que eu vou dividir com você nesse vídeo, eu acredito que é o que separa os biólogos basicamente em dois grupos. O grupo dos que sabem e o dos que não sabem. E uma consequência natural para o grupo dos que sabem é que, salvo algumas exceções, eles ocupam os melhores postos de trabalho e têm as melhores oportunidades. No vídeo anterior, nós apresentamos a sacada número 2 com mais uma dica que soa simples, mas que, se deixar de ser observada, vai limitar o biólogo nas qualidades como profissional. E se você já assistiu também ao primeiro vídeo, que continha a sacada número 3, vai perceber rapidamente como essas três coisas se encaixam e fazem perfeito sentido quando estamos falando em ter uma carreira de sucesso na biologia. Então vamos lá. Como você sabe que o nosso presente está sendo marcado ao mesmo tempo por grandes oportunidades, mas também por enormes desafios, essa também vai ser a tendência do futuro. Nós vivemos no país mais biodiverso do mundo e temos um conflito claro entre a biodiversidade e o crescimento econômico acontecendo nesse exato momento nos 4 cantos do Brasil. O nosso país está destinado a cumprir um papel importante nesse mundo globalizado, em que as soluções são demandadas em um ritmo cada vez mais alucinante. E seja qual for o setor, o que a sociedade brasileira precisa e precisa logo é de uma verdadeira comunidade de biólogas e biólogos muito bem formados, capacitados e treinados, e que devem estar prontos para atuar no imenso território desse nosso país de forma inequívoca, eficiente e eficaz. O Brasil precisa de um grande time de profissionais e apaixonados pelo que fazem, que sonhem em ir cada vez mais longe na pesquisa, no ensino e no mercado, buscando o desenvolvimento da ciência e zelando para o conhecimento científico gerado pelos biólogos e pelas biólogas no Brasil e no mundo. Que esse conhecimento ele tenha o devido peso nas decisões técnicas e políticas que definem o nosso presente e o futuro das gerações vindouras. Então, lápis e caneta na mão e tome nota da sacada número 1, dos biólogos que têm sucesso no mestrado, no doutorado e no mercado de trabalho. Essa sacada a gente considera que é saber escrever projetos de pesquisa adequadamente. Mais uma vez, saber escrever projetos de pesquisa adequadamente. A habilidade de escrever projetos de qualquer natureza de forma adequada é de suma importância para se conseguir realizar um mestrado ou doutorado e para ter o sucesso no mercado de trabalho. 10 em cada 10 biólogos se sentem mais biólogos, isso é, têm mais confiança e melhor compreensão do seu próprio trabalho depois que escrevem e aprovam o seu primeiro projeto de pesquisa. Se você já escreveu ou aprovou algum projeto, você sabe bem do que eu estou falando. Seja perante os órgãos de fomento, os clientes, o diretor da sua escola ou o gerente da sua empresa, escrever e aprovar um projeto é sempre o cumprimento de uma etapa fundamental no dia a dia de trabalho de um biólogo, seja qual for o seu setor. Em ONGs, empresas, escolas, laboratórios ou institutos de pesquisa, saber escrever um bom projeto, claro, coerente e execuível, é não só uma habilidade desejável, mas uma competência que demonstra a capacidade do profissional de compreender o seu trabalho e o da sua equipe de uma forma integral e minuciosa, e que demonstra também o seu pleno entendimento dos processos técnicos, metodológicos, logísticos e financeiros envolvidos.
Sinceramente, dominar todos esses fatores parece algo bom para você? Parece ótimo, não é mesmo? Então eu vou falar rapidamente sobre um aspecto básico que você tem que cuidar quando você está falando em escrever um projeto e executá-lo. Esse aspecto é essencialmente importante. Eu digo que é um aspecto básico porque ele está realmente envolvido nas etapas iniciais de elaboração de todo projeto de pesquisa. Agora, por ser básico, não significa que ele seja simples ou que ele possa ser negligenciado. Muito pelo contrário. Se você não prestar atenção nesse aspecto, você estará se candidatando a uma das maiores dores de cabeça da sua vida. E, infelizmente, isso não é só jeito de falar. Por outro lado, a boa notícia é que se você cumprir bem essa etapa, as chances de sucesso do seu projeto aumentam bastante. E você já começa bem. Então, para discutir isso, nós vamos tomar agora como ponto de partida um projeto de pesquisa científica. Claro que durante a sua vida e conforme a sua sub-área de atuação, pode ser que você se depare com outros tipos de projeto. Mas como a nossa formação, a formação do biólogo, é uma formação científica, a gente considera que o projeto de pesquisa é um item básico que todos os biólogos e biólogas têm que dominar. O primeiro desses aspectos é o chamado tipo lógico da sua pesquisa. O que quer dizer isso? Entre tantas definições existentes, fazer ciência é trabalhar coletivamente para descrever, entender e predizer o mundo da forma mais acurada possível. Como exemplo, o biólogo chileno, o Dr. Humberto Maturana, ele costuma dizer que tudo o que é dito por um observador. Logo, toda pesquisa científica começa com uma observação, que gera uma pergunta a ser respondida por esse observador. E esse é o primeiro ponto em que o pesquisador ou a pesquisadora tem que parar e se perguntar: a minha pergunta necessita ou não de uma hipótese para ser respondida? A resposta a essa pergunta vai indicar qual o tipo lógico da pesquisa em questão. E, portanto, vai indicar também quais metodologias serão empregadas para a realização correta da investigação científica. Os tipos lógicos de pesquisa são basicamente 3, e nós vamos entender agora rapidamente como identificar cada um deles. Porém, antes de responder a essa pergunta, nós vamos primeiro compreender o que é uma hipótese, baseada nesse contexto que a gente está querendo defender. Aqui nós vamos considerar a hipótese como uma possível resposta à pergunta fundamental da pesquisa, que ainda não foi submetida a teste de acordo com o método científico. Agora que temos claro o conceito de hipótese que nós vamos usar, nós temos duas possíveis respostas. A número 1 é que minha pergunta não precisa de uma hipótese para ser respondida. Ou seja, eu tenho uma pesquisa sem hipótese. Ou então, a segunda, minha pergunta necessita de uma hipótese para ser respondida. Em outras palavras, eu tenho uma pesquisa com hipótese. Se a sua pergunta é do tipo número 1, você tem uma pesquisa descritiva. Uma pesquisa descritiva não necessita, teoricamente, de uma hipótese. Ela se destina a descrever alguma coisa, seja um fato, uma ocorrência, uma situação, uma estrutura ou uma organização, por exemplo. A dissertação de mestrado do Felipe, que é um dos cofundadores da Bocaina, é um exemplo clássico desse tipo de pesquisa. Inclusive, ela está à disposição no site da pós-graduação. A gente pode colocar aqui embaixo. Ele descreveu um novo polo para a conservação ambiental e uma área ferruginosa do norte de Minas. Num caso como esse, a formulação de uma hipótese, embora seja possível, em nada ajuda na pesquisa, porque não tem qualquer influência sobre os métodos a serem empregados. Aqui, os métodos são determinados pela pergunta e não pela hipótese. Entenderam? Esse tipo de pesquisa, as perguntas se destinam a fornecer uma espécie de retrato ou um quadro de uma determinada variável isolada. Ou seja, o nosso objetivo nesse tipo de pesquisa geralmente é descrever
como uma determinada coisa é e, portanto, o objeto de investigação é a própria variável. Este tipo de pesquisa é muito importante e muitas vezes representa uma base fundamental para os avanços científicos subsequentes. Na nossa profissão, esse trabalho remete aos grandes naturalistas, que foram profissionais que fizeram de uma forma excelente essa descrição da natureza. Agora, por outro lado, se o que nós temos é uma pergunta do tipo número 2, nós temos uma pergunta com hipótese. Nessa circunstância, a formulação de uma hipótese é a primeira condição para que se possa avançar no entendimento do problema. Isso acontece porque, nesse tipo de pesquisa, as hipóteses têm total influência sobre os métodos a serem empregados. Elas é que vão determinar a forma como nós vamos conduzir os testes e experimentos da nossa pesquisa. Então, neste caso, nosso objetivo não vai ser descrever uma determinada variável, mas sim testar as relações entre as duas ou mais variáveis. E nesse ponto nós temos dois tipos básicos de relações entre variáveis: as relações de associação sem interferência e as relações de associação com interferência. As relações de associação sem interferência são os casos em que uma variável pode ser usada como uma medida indireta de uma outra variável, embora não tenha qualquer influência direta sobre ela. O que causa a variação nas duas é, nesse caso, um outro fator, um fator externo. Um fator anterior que possivelmente determina ambas as variáveis ou que interfere nelas. Portanto, se a gente quiser explicar uma correlação entre duas variáveis que exibem associação, mas que não interferem uma na outra, nós temos que investigar qual é esse fator. Agora, vamos para as relações do segundo tipo, que são as relações de associação com interferência. Nesse tipo de pesquisa, as variáveis exibem associação, porém uma interfere diretamente na outra, ou tem influência direta sobre a outra. O importante aqui é que deve haver um mecanismo entre as variáveis através do qual essa interferência acontece. Nesse caso específico, o nosso objetivo é descobrir, descrever e explicar esse mecanismo pelo qual uma variável interfere na outra. Com isso, nós temos três tipos de pesquisa: a pesquisa sem hipótese, que é a pesquisa em que nós vamos nos preocupar em descrever uma determinada variável, e os dois tipos de pesquisa com hipótese, nos quais a formulação da hipótese é fundamental, porque nesses tipos de pesquisa são elas que determinam os métodos. Então, uma delas é a pesquisa com associação entre as variáveis e a outra sem interferência de uma sobre a outra, e a outra é uma pesquisa com associação entre variáveis, mas com interferência umas sobre as outras. E com isso nós temos o ponto de partida para estruturar todo o projeto de forma coerente, tendo bem claro o problema da pesquisa, ou seja, a pergunta em que nós queremos responder, a partir da qual nós vamos estruturar todas as nossas justificativas, bem como as metodologias e os objetivos de trabalho. Nesses pontos são fundamentais para que você saiba bem onde você está pisando, para que a execução do seu projeto tenha sucesso e que você consiga galgar seus objetivos. Bom, nós estamos chegando ao final dessa série que nós preparamos para você e é hora de pensar sobre as suas perguntas. O que você deseja descobrir? O que você acha importante? Se você chegou até aqui, eu tenho certeza de que você é alguém que se preocupa com seu desenvolvimento pessoal e profissional. E por isso eu quero te parabenizar e também te agradecer por ter me acompanhado até aqui. Eu espero sinceramente que essas dicas ou sacadas, como a gente gosta de chamar, tenham sido úteis para você, assim como foram e ainda são úteis para nós mesmos. Se você já tem o seu currículo Lattes bem preenchido, se você sabe fazer pesquisas bibliográficas e se você domina a arte de escrever projetos, parabéns, porque você está no caminho certo.
Agora, se tem alguma dessas coisas que eu acabei de falar, que a sua resposta ainda é não, eu recomendo que você comece agora a mudar essa situação. Se você realmente quer ser alguém trabalhando com biologia. A boa notícia é que a hora é agora. O nosso objetivo aqui nesse vídeo e nesse blog é dividir com você aquilo que dá certo com a gente, para que todos possamos crescer como profissionais. Nós acreditamos que assim poderemos legar um mundo melhor para os nossos filhos e netos, sendo os melhores biólogos que cada um de nós puder ser. E só existe uma forma para chegarmos mais longe, e essa forma é irmos sempre juntos. Então continue conosco no nosso blog, nas redes sociais, deixe o seu comentário, porque sua opinião é muito importante para a gente, e conte para a gente se você gostou, o que mais você gostaria de ver e quais outros conteúdos que você gostaria de ter acesso. Acompanhe a gente aí nos próximos vídeos e eu espero o seu comentário. Um abraço e até a próxima!